Podcast Hora Amarela. Um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Não mascare sua saúde mental. Procure ajuda. Hora Amarela. Realização Agência Marsala e Caboing FM. Patrocínio Grupo Imper, TOTUS, Ultra X e J Silva Painéis. Você não está sozinho. O podcast Hora Amarela começou. Vamos conversar? Olá, gente. Eu sou a Loli Scaff. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Hora Amarela. E nessa temporada aqui do Hora Amarela, nós vamos focar na saúde mental dos jovens. Então, o tema do episódio de hoje é sobre como adolescer na pandemia. Por isso, quem está aqui com a gente hoje para participar desse bate-papo é a psicóloga Paula Vieira Duarte, que é formada em terapia cognitivo-comportamental e terapia da aceitação do compromisso e pós-graduada em Mindfulness. Ela realiza atendimentos psicológicos online para o mundo todo e presencial aqui em Rio Preto. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Lola. É um prazer estar aqui com vocês. Tem um desafio, né? As pessoas acham que psicólogo não fica ansioso, mas como a ansiedade é algo natural da nossa existência, gravar um primeiro podcast sempre gera um pouquinho de ansiedade, mas está sendo maravilhoso. Não tem como, né? As pessoas acham que por ser psicólogo você tá imune a qualquer problema, qualquer tipo de dificuldade, né? É para todo mundo, né? Com certeza. Bom, Paula, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. O que é isso de adolescer na pandemia? Bom, a questão do adolescer é quando nós passamos por aquele período que todos nós já passamos, né? Onde acontece uma confusão da identidade, onde a gente está formando a nossa identidade. Então, a gente está descobrindo o que realmente a gente gosta, os grupos que a gente gosta de estar, o que eu não gosto de fazer. Então, é um autoconhecimento. E alguns jovens estão passando por esse período dentro da pandemia. E isso pode ser algo crítico para alguns deles e até interferir na saúde mental. É, porque esse período pandêmico, né, tá sendo difícil para todas as fases, né? Mas adolescer na pandemia, preso, com muitas restrições, deve ser bem complicado, né? Com certeza. É um desafio ainda maior para eles por estar passando por essa formação de identidade dentro da pandemia. Porque nós adultos ainda estamos procurando estratégias, de certa forma, não todos, mas alguns de nós já sabemos como regular as nossas emoções, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer. E os adolescentes ainda estão nessa formação da identidade. A gente já tem algumas ferramentas para lidar com isso, exatamente, né? Por mais que seja uma fase que ninguém tenha passado na vida, a gente tem um pouco mais de ferramentas para lidar com isso do que o adolescente, né? Isso mesmo. E, Paula, existem dados que relacionem a saúde dos jovens e a pandemia? Sim, existe uma pesquisa realizada pela Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas e pela Universidade Estadual de Campinas, que fez um estudo com 10 mil jovens entre 12 e 17 anos. E dentro desse estudo, vocês podem até entrar lá no site que vocês vão encontrar. Então, se vocês colocarem a pesquisa Fiocruz, Universidade Federal de Minas e Estadual de Campinas, Covid, vocês vão encontrar essa pesquisa completa. E lá tem alguns dados que são alarmantes, que é a questão que 70% tem mais de 4 horas de uso das telas, fora o tempo de aula online. Então pensa, né? Além da aula online, que já é cansativo, porque eu não sei se você chegou a fazer algum curso online, mas eu cheguei a fazer curso online na pandemia e é um desafio, não é? Eu fiz um curso técnico de teatro online. Meu Deus! Então, todo mundo teve que se reinventar, né? Isso. Então, pensa, já é cansativo. Fora isso, não tem muito o que fazer dentro de casa, né? Então, eles recorreram às redes sociais, aos jogos online. Então, isso pode interferir na saúde mental, esse tempo maior do uso das telas.
Porque aí vem uma outra questão. Se eu fico muito tempo nas telas, eu não tô me exercitando, eu não tô andando, eu não tô nem caminhando dentro da minha casa. Porque geralmente quando eu tô jogando e tudo mais, eu estou deitado, estou sentado. E tá suscetível a muita informação dentro da própria bolha. Exatamente. Né? Tipo, não chegam novas informações de outras informações que não sejam o que... Pra reafirmar, às vezes, o que aquele adolescente procura e pensa, né? Porque a gente sabe que as redes sociais só oferecem o que a gente procura, né? Isso. Tem até... Você falou isso dos algoritmos, eu lembrei daquele documentário que tem na Netflix, O Dilema das Redes, que... Depois que eu assisti aquele documentário, eu falei, meu Deus, é assim que o algoritmo funciona. Então, eu acho bem importante todo mundo assistir pra entender. Porque muitas vezes a gente acaba ficando viciado, né? Muito tempo nas telas e tudo mais. Então, se eu fico muito tempo nas telas, isso, consequentemente, também tem nessa pesquisa a questão do sedentarismo. Que 21% tinha sedentarismo antes da pandemia. E com a pandemia, isso dobrou, né? Mais do que dobrou. Foi para 44% de sedentarismo durante a pandemia. De jovens que não se exercitaram nem por 60 minutos, pelo menos uma vez na semana. Então, isso é algo que influencia diretamente na saúde mental também. Porque o exercício, ele libera dopamina, não é? Vários hormônios, serotonina, que a serotonina é um dos principais hormônios pra gente não deprimir, pra gente não ficar tão ansioso. Então, o exercício físico, ele é comprovado cientificamente de que ele auxilia nessas questões. Então, esses jovens, eles ficaram mais sedentários. E, consequentemente, 24% relataram ter começado a ter insônia. E, bom, quem nunca teve uma noite mal dormida, né, de sono e acordou com aquele mau humor? Só que pensa você ter uma recorrência de insônia, o quanto isso não vai atrapalhar. E 54% relataram ter dificuldade de concentração. Justamente por conta desse uso excessivo das telas, quando eu realmente preciso focar ali nas aulas online para fazer as coisas que eu tenho que fazer, eles não conseguiram ter essa concentração. Então, isso tudo são dados que essa pesquisa trouxe e que são dados alarmantes. Com certeza, que tem que ser observados nessa volta, né? Porque agora a gente sabe que as escolas estão começando a voltar presencial, ensino híbrido. E não adianta querer forçar o adolescente, que a gente sabe que é uma fase super complicada. Muito. A voltar a ter uma vida normal, sendo que a gente passou 1 ano e meio aí, trancado dentro de casa. E querendo ou não, a gente tiver uma mudança drástica de rotina, né? E aí agora, meio que tentar voltar como se nada tivesse acontecido é complicado, né? Não tem nem como, Não né? tem, porque isso pode até, inclusive, a gente ainda não tem dados sobre isso, mas eu vejo, por exemplo, dentro da clínica, com alguns adolescentes que eu já atendi, a questão meio que de um tédio social, sabe? De eu ter ficado tanto tempo dentro de casa, eu ter me acostumado tanto dentro da minha bolha, com os meus horários. Porque muitos deles trocaram o dia pela noite, começaram a fazer as coisas na hora que eles queriam. Os pais encontraram muita dificuldade com isso. E agora, de repente, as coisas começaram a voltar e eles estão sentindo muito um tédio social. De, eu não quero, eu não tô afim, eu não quero socializar, eu não quero ver pessoas. Eu só quero ficar ali, quietinho no meu canto. Mexendo no celular. Sim. Né? E pensando nesses dados, Paula, como essas questões poderiam alterar a qualidade de vida dos adolescentes? Bom, em muitas coisas. Um pouquinho do que a gente já foi falando, né? Dessa questão da insônia e tudo mais, atrapalhar a qualidade de vida, o sedentarismo e tudo mais. Mas os jovens, eles perderam o contato com os amigos e essa questão da sociabilidade, ela é um fator importante nessa idade. Para todas as idades, né? Eu também senti muita falta dessa questão da sociabilidade. E a grande maioria dos jovens, nessa pesquisa também mostra que eles aderiram às restrições do isolamento social. O que é muito bom, porque foi algo que protegeu eles do vírus. Como a gente pode ver nessa pesquisa, se vocês entrarem lá, vocês vão ver, somente 3,9% contraíram o vírus. Então, se a gente parar para pensar, é uma taxa bem pequena comparada com o restante da população geral. Porque eles se protegeram, eles aderiram à máscara, eles aderiram ao uso do álcool em gel, de todas as restrições. Muito mais conscientes do que os próprios adultos, que em teoria deveriam ser mais responsáveis, né? Sim, exatamente. Mas a gente precisa ter em mente que todas as alterações que nós tivemos na nossa vida
eles tiveram nesse período da formação da identidade. Então, a gente tem dados significativos ainda nessa pesquisa da Fiocruz de solidão, de se sentir isolado dos amigos. E não é nenhuma questão que os amigos realmente isolaram. É essa questão de que muitas vezes, dentro da cognitivo-comportamental, a gente entende assim, que não é a situação em si, mas sim como eu vejo essa situação. Então, como eu interpreto essa situação, que faz eu deprimir, que faz eu ficar ansiosa. Então, vamos supor, ficar fechada muito em casa, não é esse o fator que faz eu deprimir, mas sim os pensamentos que eu tenho a respeito de estar em casa. Então, eu estou sozinha, eu não tenho mais ninguém, a minha vida é uma merda, né? A gente sabe que adolescente é dramático nesse nível, sem ter pandemia. Imagina. Mas justamente por conta dessa questão da formação da identidade, né? Então, não é nem drama, é porque realmente pra eles tá sendo tudo descoberto. Eu falo assim drama porque eu fui uma adolescente muito dramática. Eu também era. Hoje a gente fala, a gente ri, né? Mas na época a gente sofria. Principalmente os meus pais. A gente sofria muito naquela época, né? Então a gente sabe como é difícil passar por esse amadurecimento, né? Isso. A gente vai se encontrando nossa turma, encontrando nosso lugar no mundo, né? E o que essa pandemia, nessa formação dos adolescentes, o que influencia isso na vida adulta? Ou pode influenciar, né? Isso ainda não dá pra gente saber, porque a gente ainda não tem dados sobre isso, né? Mas, com certeza, essa questão da tristeza, do nervosismo que eles relataram ter mais, né? Tendo muitas preocupações, eles relataram muitas preocupações. E por eles se preocuparem tanto com essa questão das medidas de restrições e tudo mais, eles se preocuparam também muito mais deles se contaminarem, da família se contaminar. Então, tudo isso gera muito estresse, gera muita alteração de humor. E a adolescência é um período onde a gente vai formando as nossas crenças centrais. As nossas crenças centrais é as crenças de como eu me vejo no mundo, de como eu vejo o mundo, de como eu vejo o outro perante a mim. E muitas vezes, essa questão de se sentir muito sozinho, se isso não for visto, né? Se isso não for levado, por exemplo, para uma terapia, para eles entenderem que isso é uma distorção de pensamento, isso muitas vezes pode gerar crenças centrais de que eu não sou amado, eu não sou capaz de fazer as coisas, ou relacionada à baixa autoestima de eu não tenho valor. E tudo isso influencia muito na nossa vida como um todo, para relacionamentos amorosos, para relacionamentos de amizade, para inserção no mercado de trabalho. Então pensa, na formação da identidade, você talvez criar uma crença de que você não é capaz. O quanto isso vai dificultar no início de uma carreira, na escolha da profissão. E é muito legal, porque a namorada do meu irmão, ela fez o 3º ano da escola em 2020. E o último ano é aquele ano de preparação para o vestibular, tô acabando um ciclo da minha vida. E eles não tiveram, ela não teve isso. E é muito legal, porque, tipo, impactou muito na vida dela. Porque não teve, vai ficar uma lacuna na vida dela, desse último ano, que a gente sabe que é importante, é divertido. Se despedem daquele ciclo, daquela coisa de acabou a escola. Sim. Sabe? E aí ela fala que ela teve muito assim, ela não queria mais estudar. Nossa. E aí ela ficou esse ano, tipo, ela não teve, acho que ela só fez o Enem, ela nem prestou vestibular, assim, sabe? Então, aí teve com essa lacuna, assim, de, tipo, não viver esse momento, assim, sabe? Porque muitas vezes essa questão da sociabilidade é aí onde a gente conversa sobre o que eu anseio, o que eu tenho angústia com os meus amigos. E aí eu vejo que as pessoas também estão passando pelas mesmas coisas. E eles meio que perderam isso. E inclusive essa questão de aproveitar mesmo, né? Ir pra festa e tudo mais. Porque a gente sabe que são fases importantes. Sim, que não dá pra pular, né? E infelizmente eles tiveram essa lacuna. E a gente falou aqui sobre o humor do jovem, né? E quais são as coisas que a gente pode notar no dia a dia que implicam nessas alterações de humor e nesse sentimento de tristeza? A questão da insônia, né? O sono de má qualidade, ele pode se tornar, dentro de uma rotina, relacionado totalmente a uma saúde mental boa. Então, um sono de boa qualidade
é fundamental, aquele sono profundo mesmo, né? Porque eu, por exemplo, em algumas fases da pandemia que eu estava mais ansiosa, eu percebia que eu não tinha um sono profundo. Era meio que aquela questão daquele sono que parece que você acordou mais cansada do que quando você foi dormir. É horrível, um sono agitado e tudo mais. Então, isso influencia diretamente no nosso dia a dia e diretamente no nosso humor. Porque, consequentemente, a gente vai se sentir mais cansado, mais fadigado, com menos vontade de fazer as coisas. Então, se eu tô com menos vontade de fazer as coisas, consequentemente, o que eu faço? Eu acabo procrastinando. Se eu procrastino demais muitas tarefas, pra quem não sabe, procrastinar é aquele deixar pra depois. Já eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço. E com isso a gente passou um mês. Isso, exatamente. Só que essa procrastinação é um alerta, porque isso pode ser um comportamento de esquiva, onde eu estou me esquivando de situações que eu tenho medo, de situações que me geram angústia. Então, pra evitar a emoção, eu procrastino, eu esquivo. Existe muito um mito dentro da sociedade de que a gente não pode se emocionar, de que a gente não pode ficar triste. Principalmente o homem, né? E as mulheres também nessa questão de ficar nervosa, né? Quem nunca ficou nervosa por alguma coisa foi chamada de histérica. Sim. Né? Ou que tava na TPM. Exatamente. Então, existe muito essa questão. E as emoções, na verdade, elas são fundamentais para nossa existência. O filme Divertidamente mostra bem isso, de que aquelas emoções básicas, que são emoções que a gente chama dentro da psicologia de emoções inatas, elas são fundamentais para nossa sobrevivência. A raiva, ela tem a função de nos mostrar quando algo está sendo injusto com a gente. A tristeza, ela tem a função de nos mostrar que isso não foi muito legal, então eu fico mais introspectiva, eu reflito mais sobre isso. O nojo, ele tem a função de nos proteger, né, de infecções. Por exemplo, essa questão do vírus, da pandemia, o nojo foi uma coisa que nos ajudou bastante. E o medo também nos ajudou bastante, porque o medo também é protetivo. Então, o nojo, ele tem a função da gente não se contaminar. Então, se eu vejo algo que é um pouco estranho, eu não como aquilo. Então, eu não corro o risco de ser contaminado. E o medo, ele é fundamental, porque se eu tenho medo, eu me protejo. Se eu, por exemplo, estou numa trilha e vejo uma cobra que pode ser venenosa, eu não vou tocar nessa cobra, porque o medo vai me fazer não tocar nessa cobra. E a mesma coisa, o medo vai me fazer seguir as restrições da pandemia e com isso não me infectar com o vírus. Então, todas as emoções são primordiais e essa questão da insônia, ela influencia no nosso humor. E muitas vezes, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, eu acabo fazendo aquilo de eu não posso ficar irritado ou eu não posso ficar ansioso. A gente tem um problema grande em lidar com as emoções ditas ruins, né? Na verdade, não tem emoções ruins, tem emoções desconfortáveis. E a gente tem esse problema. Até na vida adulta, eu tenho muito... Eu também faço terapia, né? Então, legal. Eu tenho muita, assim, dificuldade. Nossa, eu tô sentindo raiva. Ai, eu senti inveja. E aí você fica mal por estar sentindo essa emoção ruim. E até você se conscientizar de que é normal. Mas é claro, né? A gente tem que medir isso, não pode alimentar. Mas... entra dentro das habilidades sociais, né? Eu posso sentir raiva, não posso socar a cara do coleguinha. Então, é muito louco isso, né? E como eu disse, os adolescentes não têm algumas ferramentas, né? Pra lidar com essas coisas. E muitas vezes a gente sabe, são poucos adolescentes que conversam com os pais também. E aí, muitas vezes, eles procuram um abrigo na internet, porque é um lugar que eles meio que estão se encontrando na internet. Ainda mais com o boom de redes sociais, como TikTok, Instagram, que meio que eles acham que é a tribo deles ali. Então, é muito complicado, né? É tudo muito complicado. E aí, você falou isso da internet, e aí você perguntou, né, como esse dia a dia pode influenciar nas alterações de humor. A internet, ela tem uma dualidade muito grande, né? Então, tem o lado positivo, que é a questão de conseguir falar com os meus amigos, de conseguir ter acesso a informações de forma rápida, de ter conhecimento, de conseguir estudar. A gente falou aqui das aulas online, dos cursos online, então a internet, ela tem esse lado positivo. Mas ela também tem um lado negativo, porque as redes sociais, ela pode gerar muitas comparações. Ela pode gerar também essa questão da insônia, tá
diretamente ligado a isso, a ficar muito tempo nas telas. Então, uma boa higiene do sono é a gente ficar longe do celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Ninguém faz isso. Se a gente, o dia que eu parei pra pensar que a última coisa que eu faço no meu dia é olhar o celular, e a primeira coisa que eu faço no meu dia depois de acordar é olhar o celular, isso é muito louco, né? Sim. Então, a internet ela tem essa dualidade que ela também pode ser negativa, né? Então, essa comparação, o excesso de informações também é muito perigoso. Porque essa questão da pandemia, como eu disse, gera medo. Pensa se eu vejo uma notícia que não é lá muito boa relacionada à pandemia logo a hora que eu acordo. Pensa como vai ser meu dia, cheio de ansiedade, cheio de medo. Então, tudo mais. A gente costuma dizer que é interessante separar 1 hora do seu dia que você saiba que aquilo não vai influenciar nem no seu sono, nem no começo do seu dia, pra você ver informações. Então, porque muitas vezes pode ser muito estímulos ao longo do dia, e isso, consequentemente, altera o nosso humor, né? Com certeza. E a gente falou aqui sobre os pontos negativos, mas tem pontos positivos também. Sim, que foi isso que a gente falou. O acesso a informações, o conhecimento, o entretenimento. Porque quando a gente fala dos jogos, quando a gente fala de ficar no computador, a gente não tá, né, falando que isso é totalmente ruim. Porque isso pode estar dentro dos seus hobbies. Isso pode estar dentro do que você gosta de fazer. Mas ficar o dia todo jogando, isso não é algo tão positivo assim. Tudo que é em excesso é perigoso, Sim. né? E ela auxilia nos relacionamentos, na comunicação de falar com os amigos, com a família, de qualquer lugar, ajudando assim, né, nessa questão do isolamento. Porque eu consigo estar em contato com as pessoas. Então ela é muito positiva nessa questão. E todos nós, né, tivemos essa questão da internet nos ajudando em algum momento durante a pandemia. Seja numa videochamada para falar com alguém que a gente ama. No começo teve a questão das lives, Sim. que também foi um entretenimento para a maioria de nós. Então, ela tem sim um lado positivo. Não tem como a gente endemonizar a internet. A gente sabe que, como tudo na vida, tem os pontos positivos e os negativos. Isso e muito mesmo. parte de como a gente usa também, né? A gente pode ficar o dia inteiro procurando notícias ruins e fazer fakes e fazer mau uso da internet. Mas se a gente usa a internet de uma forma consciente e que dê esse estímulo positivo que a gente precisa no dia a dia, não tem como. Porque tanto que muitas coisas... Eu falo que com a pandemia, questão de uso da internet, do home office, das lives, das calls, que a gente fala... E acho que acelerou uns 5 anos aí, uns 5, 10 anos no uso dessas ferramentas. Porque Sim. Principalmente no Brasil, a gente tinha um pouquinho, não era nem preconceito, mas era dificuldade de aceitar. Existia isso e era para ser usado para melhorar a nossa rotina, né? Sim, essa questão do home office ficou bem visível. A questão da modalidade online da terapia também. Porque as pessoas, elas tinham muito... Era um preconceito mesmo. Ah, não vai ser igual, eu não vou gostar, eu não vou conseguir me abrir, eu não vou conseguir falar. E aí, de repente, meio que todo mundo foi obrigado. Porque tudo fechou. Inclusive, os serviços de saúde, dessa parte de consultório, naquele comecinho, ficou só para questões emergenciais. Uhum. Então, alguns pacientes, inclusive, falaram, não quero, quando voltar... eu volto pro presencial. E aí eles viram que, tipo, não, porque no começo todo mundo teve... Acho que todo mundo teve aquele surto coletivo, né? De que a gente pensou, vai ser só 15 dias. Uhum. Logo passa. Não, quando meu aniversário é em junho. E aí começou em março, né? Eu falei assim, não, até meu aniversário tá tudo bem. Passou 2 anos. Exatamente. Então... começou a aceitar mais essa questão da terapia online. Hoje em dia, eu atendo muito mais online do que presencial. E antes era o contrário. Porque a gente foi obrigado a fazer uma coisa que a gente tinha certo preconceito. Não é preconceito, mas tipo dificuldade de aceitação. Sim. E aí quando a gente é obrigado a uma coisa e começa a fazer ela, a gente vê que não era esse bicho de 7 Sim. cabeças que a gente imaginava. Porque a gente tem a questão da adaptação também, né? Sim, e aí, por exemplo, os cursos online, por exemplo. Eu achei que eu não era uma pessoa que me adaptaria a um curso online.
E eu fui obrigada a fazer um curso online de teatro ainda, que é um curso, tipo, que você não imagina como seria um curso online. Eu, na verdade, tô tentando imaginar como é esse curso online de teatro. Era gravado muitos vídeos, muitas telinhas abertas, Então a gente teve que reinventar uma forma de fazer teatro, de aprender ali. E aí eu vi que eu falei assim, poxa, acho que eu faria um curso online hoje. Então a gente mudou também muito com essa pandemia, né? Com certeza. Bom, Paula, e a gente tá no Setembro Amarelo, né? Que é um mês voltado para prevenção do suicídio, conscientização, assim, né? Muito se diz que isso não tem só que ser falado em setembro, e realmente não tem. Mas como a gente pode ajudar esses adolescentes? De que forma a gente pode ajudar a melhorar tudo isso? Certo. Não tem que ser só em setembro mesmo, mas essa campanha ela é incrível para conscientização, para os pais também terem essa consciência do que poderia ajudar. Porque muitas vezes, na adolescência, eu tinha muito isso, né? De ver os meus pais como os meus inimigos. E não tem que ser assim. E muitas vezes os pais também têm uma dificuldade de como abordar, de como conversar, né? E tudo mais. Então, essa questão da campanha do Setembro Amarelo ela é muito importante por conta dessa conscientização, porque muitas vezes nem todo mundo tem. E a gente tem meio que sorte, assim, eu acho, que na nossa época de adolescente não se falava sobre isso. Sobre doença. Era um tabu. Ainda mas é menos. E aí Sim. a gente vem com uma leva de adolescentes que falam disso mais abertamente. Isso é muito bom. E eu acho que é um primeiro passo que já foi dado, assim, Com certeza. sabe? Então fica mais fácil, assim, ajudá-los, eu acredito, né? Sim, com certeza. Para essa questão do adolescer na pandemia, que é uma questão que gera muita solidão, que pode inclusive gerar sintomas depressivos, transtornos de ansiedade e tudo mais, uma coisa simples, mas não tão simples, que poderia ajudar é a questão da rotina. A rotina, ela é importante porque a ansiedade, por exemplo, ela surge da ideia de querer controlar o futuro. É importante a gente dizer querer porque a gente não consegue controlar nada. Sim, sofro, inclusive. Já sofri bastante também. E a depressão, ela surge da falta de prazer. Então, eu não sinto mais prazer nas coisas que eu costumava gostar. E com isso, uma tristeza profunda e tudo mais. Portanto, manter uma rotina, se planejar, realizar atividades prazerosas. Então, se eu tô tendo perda de prazer, não é meio esquisito eu ter que fazer atividades prazerosas? Mas é justamente, né? Fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo. Relembrar aquele prazer de coisas que eu gosto. Quando eu digo coisas que eu gosto, pode ser coisas simples, como, por exemplo, eu gosto muito de acender um incenso e ficar sentada na minha sacada. Eu gosto muito do cheirinho de café. Então, são pequenos prazeres. Ler um livro, Isso. assistir um filme, coisa simples, né? Sim. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não. Então, realizar essas atividades prazerosas, se planejar, auxilia no manejo dos níveis de estresse, no nível de depressão, nos níveis de ansiedade. Então, ainda mais durante a pandemia, onde as pessoas estão passando por um momento de incerteza, né? Uma incerteza gigantesca que a gente jamais vivenciou. A rotina, ela pode auxiliar nesse manejo do humor. Por quê, né? É importante ressaltar que desorganização gera a sensação de falta de controle. Mais uma vez, sensação. Óbvio que a gente não tem o controle do que ainda vai acontecer. A gente não tem como ter controle do futuro. Mas planejar, organizar, ter uma rotina ajuda a ter metas. Quando eu tenho metas, eu tenho objetivos. Então, quando eu tenho objetivos, me ajuda a clarear a mente. E, de certa forma, diminuir a ansiedade. E fica mais claro que você bateu aquelas metas, que você cumpriu aqueles objetivos. Porque a gente faz tanta coisa no dia a dia, só que a gente não se dá conta disso. Se a gente coloca metas e vai cumprindo elas durante a semana, eu sinto que fica assim, nossa, caramba, eu fiz coisa pra caramba. Sim. Né? Principalmente porque para quem é ansioso. Porque quem é ansioso tem muito essa questão de... hoje eu fui muito improdutivo, hoje eu fiz nada. Então, quem nunca chegou no final do dia e se cobrou dessa forma?
Tem dia que a gente é improdutivo mesmo. E tá tudo bem. Mas tem dias que a gente fez um monte de coisa e a gente não consegue reconhecer. Então a gente tem que respeitar os nossos momentos, né? De hoje eu não tô legal pra fazer tanta coisa, hoje eu quero ficar mais introspectivo. Mas eu tenho certeza que na maior parte dos dias, você, por exemplo, foi produtiva. Mas você não conseguiu visualizar, você não conseguiu admitir isso. Então uma rotina, ela também nos ajuda a ser mais produtivo, a ser mais focado e a ter menos pensamentos de autocobrança e de autocrítica. Da gente conseguir visualizar quando a gente escreve, seja em aplicativo, seja no papel. Eu, por exemplo, funciono muito mais no papel. A gente consegue visualizar o nosso dia a dia. Então isso ajuda bastante na ansiedade, nos sintomas depressivos, porque vai ajudar nessa questão dos pensamentos. Eu tenho ansiedade. E aí, minha cabeça é assim, né? Muitas coisas passando ao mesmo tempo. E aí eu percebi, porque acho que você admitir, perceber isso é o primeiro passo pra depois você se conhecer e criar métodos que funcionem pra você. E aí eu entendi que, pra mim, quando eu tô com a mente muito atolada de coisas, eu escrevo num papel todas as minhas, o que eu preciso fazer. Aquilo sai da minha cabeça que parece que foi arrancado com a mão. Pode ser até palavras desconexas. Só passar pro papel ajuda bastante. E aí, conforme eu vou cumprindo aquilo que eu vou ticando, assim, e dá um alívio. É muito louco isso, né? É muito legal. E isso foi com o tempo, porque... Sim. E se conhecendo. Isso pra mim funciona, mas pra outra pessoa não pode funcionar. Mas pode funcionar com post-it, com aplicativo... uma agenda com planner. Sim, hoje em dia a gente tem vários aplicativos. A gente tem o Trello, tem a Google Agenda, tem vários. Então essa questão da agenda, quando eu digo agenda, né, agenda, a rotina, tudo mais, é isso mesmo que você falou. A gente não tá falando de algo rígido, a gente não tá falando de algo inflexível. Porque a agenda é cringe, será? Pode ser. Eu sou cringe, sou. Mas rotinas muito rígidas também geram ansiedade, geram estresse. Então, por favor, né? Sem metas inatingíveis. Eu gosto muito de uma técnica que eu falo para os meus pacientes, que é do monstrão monstrinho. Então, eu pego algo que eu vejo como um monstrão, que é o meu objetivo geral. Então, por exemplo, gravar um podcast. Um monstrão. E eu transformo isso em vários monstrinhos, que são as pequenas metas. Então, para gravar um podcast, o que eu preciso fazer para me sentir mais tranquila? Então eu preciso montar um roteiro, eu preciso ler algumas coisas, eu preciso pesquisar algumas coisas. Então eu coloco isso um pouquinho em cada dia e isso aos poucos vai, né, fazendo com que eu maneje a minha ansiedade, fazendo com que eu fique mais tranquila. Então, uma rotina, ela ajuda a gente a ter bons hábitos e cuidar melhor da nossa saúde, tanto física como mental. Pois quando a gente escolhe as tarefas que são realmente necessárias para cada um de nós, então o autoconhecimento ele é muito importante por conta disso, porque aí eu vou decidir o que é importante para mim, eu vou encontrar mais tempo para comportamentos saudáveis, para ter aquele tempinho no dia que é importante para mim, por exemplo, de fazer a minha caminhada diária com o meu cachorro sem o meu celular. Eu vou encontrar um tempinho no meu dia para fazer um chá com mais calma, para ouvir uma música. Pra tomar um banho, que seja um banho demorado, né? Sim, porque se eu não tenho rotina, fica aquela coisa jogada, e aí eu procrastino, e aí enquanto eu procrastino eu não faço nada, quando eu vejo finalizou o dia e eu não tive nenhuma atividade prazerosa. Então dá muita ansiedade, porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer, e também dá uma sensação de tristeza, porque, nossa, que dia horrível. É muito legal isso, né? A gente enxergar isso. E eu acho que também uma coisa muito legal é quando a gente cumprir as metas, a gente comemorar elas. Sim, com certeza. Né? Porque senão a gente fica, tipo assim, só naquela rodinha e a gente não comemora as pequenas vitórias do dia, né? Que são importantes pra gente. Porque afinal a gente cumpriu um monte de atividade, poxa. Sim. Sabe? Isso que você falou é muito real. Porque a gente tem muito o costume de só observar o que eu não fiz. Então eu chego no fim do dia e eu observo o que eu não fiz, o que eu não consegui fazer. E eu não me parabenizo, eu não me reforço pelas coisas que eu consegui fazer. Porque, por exemplo, se eu estou depressiva,
conseguir levantar da cama é algo que precisa ser comemorado. É algo que para aquela pessoa foi muito importante. Eu consegui tomar banho hoje, né? Para quem tá depressivo, às vezes até isso é difícil. Sim. Então, é muito importante isso que você falou realmente. E a gente pode, inclusive, colocar na agenda, que é cringe, no dia, algo que eu fiz que foi legal. Algo que eu vi que foi legal. E pode ser pequenas coisas mesmo. Por exemplo, eu gosto muito dessa época porque tem bastante IP. E hoje, vindo pra cá, eu observei 2 IPs. E muitas vezes, quando a gente tá na correria do dia a dia, a gente passa por aquilo e a gente nem lembra que, nossa, foi tão bacana, eu vi um IP tão bonito. E parece algo bobo, mas... Fiz um story do IP. Isso! Então, são essas pequenas, grandes coisas que a gente também precisa aprender a observar mais. E que faz parte dos bons hábitos, né? Que a gente tem que ir construindo dia a dia. Que é difícil, gente. É muito difícil tudo isso. Viver é assim, né? Viver é muito difícil. Mas é importante, né? A gente cultivar os bons hábitos, né? E não dar só valor às coisas ruins que a gente faz, que é do ser humano, assim, né? Sim. E porque pra quem tá depressivo, não é nem algo que eles fazem automaticamente, né? Porque eles querem e tudo mais, olhar pra esse lado negativo, pra esse lado cinza. É porque realmente a depressão, ela tem uma alteração hormonal muito importante. Por isso que buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, se faz tão importante. Porque é isso que eu disse, não é o que aconteceu no dia. É o significado que a gente dá para aquilo que aconteceu, é a nossa interpretação. Então, deixa eu pensar num exemplo. Vamos supor que eu tirei uma nota B em uma prova, B de bola. E para algumas pessoas, uma nota B pode ser maravilhosa. Para alguém que é depressivo, ele pode interpretar, ele pode ter um erro cognitivo, que a gente fala dentro da terapia, de eu não faço nada direito na minha vida mesmo. Nada dá certo para mim. Sou um 0 à esquerda. Exatamente. Olha, minha irmã tirou A e eu tirei B. Isso, e aí isso faz com que ele deprima ainda mais. Isso faz com que ele se isole ainda mais. Isso faz com que ele, né, fique mais depressivo ainda. Então, buscar ajuda profissional é importante pra isso. E eu acho que uma das importâncias do Setembro Amarelo, se não a principal, é conscientizar as pessoas que a depressão, a ansiedade são problemas reais. Assim, é como se fosse uma gripe, é como se fosse uma hepatite, é Sim. como se fosse uma diabetes. Não é uma coisa, né, que é só inventada, que é graça, que é drama. Não, gente, é sério, é uma doença e tem que ser tratada e tem que levar os profissionais que ajudem essas pessoas. Isso mesmo. Né? E aí, é aquele negócio que a gente tava brincando no começo de, adolescente é dramático. E é perigoso também esse discurso. É drama dela, é drama. E aí não se preocupa realmente, não olha mais a fundo. Isso falando pros pais, né? Pro filho ou pra filha. E vê que ele realmente precisa de ajuda. Que não é só um drama de adolescente. Que é a questão da gente colocar julgamentos a respeito do comportamento das outras pessoas. É importante a gente sempre estar alerta a qualquer alteração de humor, a qualquer alteração de comportamento. Eu até tava falando sobre isso com um amigo antes do podcast, porque eu mandei a pesquisa pra ele, ele falou que interessante, os jovens eles colocaram muito mais a questão do nervosismo e da irritação do que a tristeza. E a depressão, ela tem a parte da irritabilidade também, é um sintoma, e muita gente não sabe disso. E dentro dos adolescentes, pode vir muito mais na forma de irritabilidade, da falta de educação, de ficar respondão. Pode vir dessa forma, do que da tristeza. Porque como a gente disse, a gente tem esse mito emocional de que ficar triste é coisa de gente fraca. De que ficar triste é coisa de gente que não sabe lidar com as coisas. Então, é muito mais fácil pro adolescente. Ou tá triste por quê? Você não faz nada? Você não trabalha, não paga conta, tem uma vida boa? Tá triste por quê? Então é muito mais fácil pro adolescente e pra outras pessoas também, né, até adultos, exporem e colocarem pra fora essa depressão na forma de irritação. Então todo e qualquer comportamento e alteração de humor
é um sinal. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais de alerta para que a gente consiga ajudar as pessoas o mais rápido possível. Perfeito, Paula. Bom, vamos terminar então o nosso bate-papo com pontos importantes então que a gente tem que reforçar aqui nesse podcast. Sim. Bom, como a gente está no Setembro Amarelo, existem alguns fatores que são fatores de proteção. Então é importante lembrar dessa questão dos fatores de proteção. Então, é meio que um resumo de tudo que a gente falou hoje, porque a amizade e a sociabilidade é um ponto-chave para essa questão da prevenção do suicídio. O isolamento dentro da pandemia, a gente chama de isolamento social, mas ele é físico, na verdade, né? A gente tá se isolando fisicamente, ele não precisa atrapalhar a nossa sociabilidade. Eu não preciso ficar pensando que eu estou sozinho, que eu estou isolado do mundo, que eu não tenho mais ninguém. Então, conversar com amigos, pedir ajuda, ter ainda essa questão da sociabilidade através da internet, através das redes sociais, é super importante para manter a saúde mental desses jovens. A questão do relacionamento familiar também é um fator de proteção. A família é uma das principais redes de apoio desse adolescente para a prevenção do suicídio. Então é importante a forma de se comunicar com esses jovens. Se eu percebo, e se meu filho já está em tratamento psicológico e psiquiatra, e o psicólogo e o psiquiatra alertou que o meu filho ele tem ideações suicidas, ele tem pensamentos suicidas, ou que muitas vezes ele já até tentou, ou até já se autolesionou, é importante eu restringir o acesso aos meios letais mais comuns. Então, é papel dos pais fazer isso. A questão das habilidades sociais, e o que é a habilidade social? É a forma de se comunicar, é a forma de expor o que eu penso e o que eu sinto. Então, um fator das habilidades sociais é a capacidade de dizer não. E algo que a maioria de nós tem dificuldade. Quem nunca teve dificuldade de falar não? É muito difícil. E ainda mais eu acho que com a pandemia, falando assim dos pais, eu acho que agravou um pouco mais, porque eles também estão cansados. Com certeza. Eles também estão passando pelos conflitos deles. E às vezes falar assim é uma forma de tipo, tá, vai lá. Sabe? De não ter essa preocupação. De tipo, vai, faz, vai, compra, vai, sim. Sim, né? Mas essa questão do falar não, até pro adolescente mesmo. É importante ele aprender essa habilidade social tão importante. Porque essa palavra tão pequena, ela pode trazer muitas consequências quando a gente não diz. Porque a gente não tá respeitando os nossos direitos, a gente não tá respeitando as nossas emoções. Então, de certa forma, eu tô me negligenciando. E pode gerar muitas inseguranças, pode gerar muita questão de se sentir sobrecarregada. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse já extremamente sobrecarregada com as minhas atividades do dia a dia e eu não tivesse tempo para vir fazer o podcast e mesmo assim eu falasse, não, eu vou. Sim, pode deixar, eu vou sim. Isso ia me gerar muito estresse, muita ansiedade, porque aonde que eu vou colocar um tempo pra fazer isso? Então, essa habilidade social é muito importante. A gente saber os nossos limites. Uma atividade que deveria ser prazerosa acaba se tornando um fardo. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, essa habilidade social é muito importante. A questão da autoestima é um fator de proteção também. Então, quando eu tenho uma autoestima bem fortalecida, uma autoestima saudável, fica mais fácil, de certa forma, lidar com as adversidades do dia a dia, lidar com os desafios do dia a dia. Então, eu entender o meu valor, porque a autoestima, ela é isso, né? Ela é entender o meu valor. A gente associa muito a autoestima ao corpo. Também é isso. É cuidar do nosso corpo também, mas é muito mais voltada para a questão do nosso autoconceito, né? Que é a forma como eu me vejo, como eu penso sobre mim mesma. O meu amor próprio, então eu me amo ou eu me odeio? Eu me culpo o tempo todo ou eu me aceito? E a forma também de uma autoconfiança. Será que eu tô tendo autoconfiança para lidar com as minhas coisas? Será que eu tô me autocuidando? Porque o autocuidado, essa questão da rotina, né, que a gente falou, é importante a gente ter as atividades de autocuidado mental, social, autocuidado emocional, autocuidado físico, mental, pra gente ter
uma autoconfiança estabelecida, porque aí eu não vou estar me negligenciando, eu vou estar cuidando mais de mim. E um outro fator de proteção é a autoeficácia. A autoeficácia é aquela característica que ela nos estimula a alcançar um objetivo, a alcançar uma meta. Então é muito importante eu ter essa questão do motivo para fazer algo, de entender se eu tenho habilidade para fazer algo. Então eu não viria gravar um podcast se eu não tivesse a habilidade da comunicação, por exemplo. E se eu tenho recursos para fazer isso e desenvolver um plano de ação, que é o que eu falei do monstrinho. Porque se eu não desenvolvo um plano de ação de como eu vou fazer isso, eu não saio do lugar, que é onde me gera procrastinação, me gera frustração, me gera ansiedade, então altera completamente o meu humor. Perfeito, Paula. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Hora Amarela. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E olha, o friozinho da barriga foi embora. Aí, venceu o monstrão. Venci. E, gente, continuem aí acompanhando os podcasts. Esse é o nosso segundo episódio. Vão rolar muito mais aqui todo mês de setembro pra gente falar sobre isso nesse Setembro Amarelo aqui com a Hora Amarela. Continuem aqui com a Caboing e até o próximo episódio. Podcast Hora Amarela. Um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Realização Agência Marsala e Caboing FM. Patrocínio Grupo Ímper, TOTUS, Ultra X e J Silva Painéis.